Fala pessoal, tudo bom com vocês? Isaac na área. E aqui eu estou aqui de novo e a gente vai hoje concluir aí a última meditação, gente, no capítulo 24 de Lucas. Eu não consegui ser tão produtivo nessas últimas semanas, mas eu sei que pelo menos um por semana eu entreguei. E assim, hoje de novo a gente vai falar sobre ali o texto de Lucas 24. Então, poxa, se você gostar da mensagem, se você achar que é importante o seu amigo estar ouvindo, se você gostar, deixa o seu joinha, vamos interagir, faz uma pergunta, enfim, deixa um comentário e deixa o seu like. E assim, e se você reparar, eu mudei aí o nome do canal para Isaac Soro. Meu sobrenome não é Soro, tá? É que eu peguei, de certo modo, e fiz uma junção entre Souza e Rodrigues. É que estava bem difícil a procura aí no YouTube pelo Isaac Rodrigues, porque tem muito. De algum modo eu estou tentando diferenciar. Na frente a gente vê o que faz, se precisar mudar, enfim. Mas aí vai ficar Isaac Soro, o canal do Isaac Soro. Isso de algum modo acaba diferenciando de tanto Isaac Rodrigues que tem aí na internet afora. Então vamos lá. Capítulo 24 de São Lucas. E eu quero ressaltar aqui o versículo 30. Quando a Bíblia diz que Jesus toma o pão, ele dá graças, ele parte e ele serve. Isso parece, assim, de certo modo, ser um pouco comum, que de algum modo a gente acaba linkando esse texto com a Santa Ceia de Jesus, com seus discípulos. Só que tem um diferencial. Na Santa Ceia, Jesus ele tem amigos íntimos. E aqui, aparentemente, apesar dos discípulos não perceberem que é Jesus, ele sabe quem são os discípulos, mas o discípulo não sabe quem é ele. Aparentemente a amizade é nova, ela é recente. E Jesus está num espaço de liberdade assim, muito, muito grande. Pra gente entender um pouco disso, eu lembro assim de um episódio de alguns episódios que acontecia na minha fase de adolescência. Eu lembro ali que entre, acho que 14, 16, 17 anos, toda vez que eu passava na casa de uma tia minha no balneário, minha tia Genésia, eu acho que ela sempre se assustava, porque, cara, a liberdade com que eu me sentia na casa da minha tia assim, era incrível. Então, o que tivesse de comida no fogão, o que tivesse de comida na geladeira, o que tivesse assim de coisa para comer no armário, eu passava e eu devorava. Mas assim, imagina um adolescente esfomeado passando na tua casa e comendo. Cara, a cena era triste. E de algum modo, quando eu, assim, esse meu comportamento, ele passou a me constranger. E sabe quando foi que eu parei de fazer isso? Quando eu notei assim que a liberdade com que eu me dei, talvez a liberdade que eu nem tinha, mas assim, a liberdade com que eu me dei, eu entrei num estado de constrangimento quando eu percebi que os meus primos, da casa a qual eu fazia isso, e a minha tia não tinham o mesmo comportamento na minha casa. É que assim, de algum modo eu me sentia com muita liberdade. E eu comecei a notar assim que na minha casa eles não se sentiam tão livres. De certo modo me constrangeu, aí eu parei. E, cara, aí com Jesus é muito interessante. Ele chega na casa e quem dá as notas do que está acontecendo em torno da mesa é ele. E você sabe que assim, para você chegar na casa de alguém e você ter essa liberdade de abrir a geladeira, de ter iniciativas em relação à cozinha, em relação a uma ceia, estar à frente até na hora de você compartilhar alguma coisa, algum tipo de agradecimento, precisa de vínculo. E Jesus se sente extremamente vinculado àquele momento, principalmente porque ele foi convidado.
Ele faz um teatrinho no caminho dizendo que iria mais à frente, que iria embora. Os caras falam, pô, não, fica com a gente. Afinal de contas, está muito tarde. Ele é convidado à casa. E à medida que ele é convidado, ele se sente em plena liberdade de se comportar como Jesus, de ser um Jesus. Sabe? No versículo 32 e 35, eu acho muito interessante, abrindo um parênteses, quando os discípulos vão compartilhar. Após esse episódio da Santa Ceia, Jesus ele se vai, e os discípulos ficam assim encacucados, assim, poxa, era ele. E por que nós não notamos? Enquanto a gente caminhava, por que a gente não percebeu que era ele? Porque afinal de contas, tudo que ele falava ardia o nosso coração. Enquanto a gente caminhava, muita coisa de que estava na nossa cabeça não estava muito claro, era elucidado. As nossas dúvidas eram tiradas sobre os eventos da vida. Muitos eventos da vida foram esclarecidos. E por que nós não percebemos? E aí, assim, essa mesma fala, depois eles vão falar aos discípulos, aos amigos. Quando eles voltam aos amigos, ele diz o seguinte, pô, foi no caminho. E aí, a partir disso, então, eu percebi o seguinte, que enquanto caminhamos, os nossos olhos são abertos. Eu lembro muito de uma postura do profeta Ezequiel, quando ele está assim num estado de ânimo muito ruim. Ele está numa prisão, ele está no exílio, e assim, a fala de Deus ao profeta, assim, ela é fantástica, assim, põe-te em pé e falarei contigo. Esse põe-te em pé, ele é essencial para a gente entender algumas coisas. O nosso estado de ânimo, o estado do nosso coração, o estado mental, da nossa alma, do nosso interior, ele é determinante para os próximos passos. Você já tentou convencer uma pessoa muito convicta dentro do seu desânimo? Você já tentou assim tentar dialogar com uma pessoa extremamente assim desanimada, sem esperança? O quanto é difícil colocar coisa na cabeça dessa pessoa. E assim, essa mensagem de Jesus é a seguinte, assim, pô, põe-te em pé. Vai, lava o rosto, toma um banho, sacode essa poeira, melhora o seu estado, a sua receptividade, inclusive a sua receptividade para ouvir. E aí então eu falo com você, porque enquanto você estiver no estado em que você está, enquanto você não lutar com esse seu estado interior, vai ser impossível de você ouvir. É legal que é o seguinte, é que para uns o processo de mudança ele demora bastante, porque a nossa percepção, e aí eu gosto sempre de dizer o seguinte, Deus ele tem as suas diversas formas de falar com a gente, de mudar o nosso coração. Já assistiu um filme em que, assim, quando você assiste uma mensagem de um filme, muda a chave na tua cabeça? Uma música, quando às vezes ela muda um rumo, uma mensagem, talvez essa mensagem aqui, talvez muda o rumo do seu caminhar, da tua vida. E por que não também quando você vê um testemunho ou um testemunho? Por exemplo, eu já tive que mudar a minha rota, simplesmente observando a rota de alguém. E justamente porque esse alguém se ferrou, eu sabia exatamente que eu iria me dar mal. Então vamos lá. Só é possível mudança no nosso caminho se Deus ele for convidado. Jesus ele é convidado para uma intimidade. E no espaço que ele tem, então ele toma frente. Ele toma frente do partir do pão, ele toma frente da graça, ele serve. Eu não sei o quanto ele teve assim a participação na confecção de toda essa Santa Ceia, mas assim, é no abrir do coração que aí Deus ele entra. A mensagem acerta o juízo. A música fala o coração. O testemunho
causa mudança na nossa vida. Então a gente vai poder testemunhar a mesma coisa. Foi no caminho, enquanto eu caminhava, as coisas mudaram.